Irmãos, hoje eu quero falar sobre a oração do justo. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 5,16, que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros, a fim de que sejamos curados. Mas depois Tiago fala, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. E ele, continuando, vai dizer que Elias era um homem como nós, e ele orou, e parou de chover por 3 anos. Isso está lá no Tiago 5, acho que 17 por ali. Isso. E depois ele orou de novo, e a chuva voltou. A palavra de Deus vai dizer que homens de Deus, como Noé, Abraão, Davi, homens, Elias, Eliseu, homens de Deus oraram. E Jesus também vai nos ensinar muito sobre a oração. E eu quero falar um pouco sobre, não sobre a oração em si hoje, mas sobre quem está orando. Não somente o que está orando, mas quem está orando. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. E Jesus vai nos ensinar, em Mateus capítulo 6, a gente orou o Pai Nosso, mas um pouquinho antes, lá no versículo 5, ele vai dizer assim, Jesus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vocês orarão assim. Nós acabamos de orar o Pai Nosso. E Jesus está aqui dizendo, a partir do versículo 5, põe o versículo 5, ele diz assim: e quando orares? Ele não disse, e se orardes? Ele diz, e quando orardes? Porque a oração é uma necessidade da vida de qualquer cristão. E qualquer um que nasce de novo precisa dizer, Pai, Pai nosso. É do filho que nasce chamar Deus de Pai. Então, a oração, ela tem muito poder, mas a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Então, Jesus começa dizendo como não orar. Como não orar. E ele começa falando daquelas pessoas que ele descreve como hipócritas, que está lá no versículo 5, pois se comprazem em orar em pé para serem vistos pelos homens. É uma oração egocêntrica, é uma oração onde quem é o foco é a própria pessoa, é uma oração para se exibir, para querer mostrar uma espiritualidade que na verdade nem tem. Naquela época até os fariseus, eles usavam nas roupas assim, filactérios, que são porções das escrituras que ficavam penduradas assim na roupa. Também amarravam isso nos punhos, e tinha uma faixa na testa que eles colocavam, escrito santidade ao Senhor. Tudo isso era externo. E o que Jesus está dizendo é, olha, não sejam como eles quando vocês orarem. Não orem para que os homens vejam. Não orem para que sejam reconhecidos pelos homens. Não orem a fim de que as pessoas pensem que vocês são espirituais. Porque as pessoas que fazem desta forma já receberam sua própria recompensa e não receberão nada de Deus. Nada de Deus. E depois Jesus continua, ele vai falar sobre um outro tipo
que também ele fala que não é bom, e ele vai dizer que são aqueles pagãos que ficam repetindo várias vezes a mesma coisa. Quando orardes, não fique fazendo como os pagãos, que por repetirem muitas vezes a mesma coisa, acham que serão atendidos. Não serão atendidos, porque estão repetindo a mesma coisa. Não são as repetições que vai fazer com que Deus nos ouça. O que Jesus está ensinando, olha, não adianta você vir diante de mim e ficar repetindo 150 vezes a mesma coisa, ou 50 vezes a mesma coisa, porque não é isso que vai fazer eu te ouvir. Vãs repetições, aquela insistência da religiosidade. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, eu não vou ouvir uma oração que é uma vã repetição. Ao contrário, quando você for orar, você deve entrar no seu quarto, você deve fechar sua porta, e você deve me buscar em secreto. E eu que te vejo no secreto, eu te recompensarei. O que ele está dizendo não é nem para se exibir, e não é nem para ficar repetindo 200.000 vezes a mesma coisa, porque eu sou inteligente para entender a primeira vez que você já falou. Aliás, antes de você falar, eu já sei o que você ia falar. Então, não fique me falando um monte de vezes a mesma coisa, porque eu já entendi da primeira. É isso que ele está dizendo. Me trate como alguém inteligente, porque eu sou. E converse comigo. E abra o seu coração comigo. Porque alguns de nós têm a oração como algo ruim. Sabe por quê? Porque depende de onde você veio, oração era penitência. Ah, eu pequei, então vai orar tantas essa e tantas aquela, para ver se você dá uma melhorada de castigo. E mais uns crentes aos pai, para pegar na rebarba o que ficou faltando. E aí a pessoa saía dali pensando assim, oração é castigo. Eu errei, agora eu vou ter que orar porque eu errei. Não, irmãos. A palavra de Deus vai ensinar que a oração é conversar com Deus. E tem coisa mais boa do que conversar com Deus? E tem coisa mais boa do que abrir o coração com o Todo-Poderoso? Existe algo melhor do que a presença do nosso glorioso Deus? Quando nós estamos aqui louvando a Ele, falando que Ele é santo, 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 e que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, que Ele é o Rei da Glória, que Ele nos ama, não é bom? O louvor é como uma oração, mas a oração no quarto, a oração no seu aposento, é você dizer, Senhor, eu quero conversar com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero colocar também para fora aqui o que está no meu coração, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas inseguranças, a minha história, as minhas expectativas, os meus sonhos, minhas frustrações, Senhor, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho. Eu quero conversar com o Senhor. E eu quero colocar para fora tudo isso que está aqui dentro. Mas ao final de tudo, eu não quero só falar, mas eu também quero ouvir a sua voz. E é interessante, irmãos, que algumas vezes na nossa caminhada, Deus cria situações que parece que Ele deixa a gente sozinho. E Ele deixa a gente sozinho, ou coloca a gente numa situação onde nós ficamos meio isolados. Eu lembro muitas vezes,
que eu fui visitar pessoas no hospital, pessoas que estavam na ativa, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo, acontecendo, indo e vindo, mas não estavam bem com Deus, não estavam bem com Deus. E aí veio uma doença, veio um problema, veio uma crise, aquela pessoa foi parar no hospital, e eu falei, olha, como você está? Falou, pastor, teve que parar tudo, sou obrigado a ficar aqui. E agora? Ele falou, agora eu estou conversando com Deus, porque antes eu não conseguia, não dava tempo. Eu falei, pois é, olha como Deus é bom, colocou você aqui 3 dias nesse hospital, para vocês poderem bater um bom papo. Quando Paulo estava preso, ele escreveu importantes cartas para a igreja. Quando João estava preso na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse. Nos períodos talvez mais difíceis da nossa história, nos períodos que a gente pensa que pode ser o pior período, ou o pior momento que estamos passando, talvez seja justamente nesse momento em que o nosso coração se abre e a gente começa a entender um pouco melhor o que é a oração. Jonas, um profeta depressivo e rebelde, que desobedeceu Deus de forma deliberada, quando estava no ventre do peixe, lá embaixo, prestes a morrer, ele fez a mais linda oração do livro todo. Porque é nos momentos onde nós passamos nossas maiores dificuldades e que passamos pelos desafios mais tremendos que fazemos as melhores orações. Mas esta palavra também é para falar não só sobre a oração, mas sobre quem está orando. Com que motivação está orando? Com que caráter está orando? Esta palavra de Jesus está dentro do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte ele está falando com os discípulos. No Sermão do Monte, Jesus está falando com os súditos do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus está falando o que ele espera de cada um de nós. E no Sermão do Monte, no capítulo 5, a partir do verso 3, Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, como eu devorar com pobreza de espírito. O caráter de quem ora deve ser um caráter de pobre de espírito. Quando você orar, que haja pobreza de espírito em você. O que é pobreza de espírito? É reconhecer que você precisa desesperadamente da presença, da graça e da manifestação da salvação que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser humilde de espírito na oração é fundamental. Mais do que aquilo que você vai dizer para Deus, porque Ele já sabe, é como isso está acontecendo. Como você está se aproximando do trono da graça de Deus para lhe pedir favor. Como é que você se aproxima de alguém que é o Rei dos Reis, o soberano Senhor, aquele que está assentado num alto e sublime trono? Quando Isaías o viu, ele disse assim, um detalhe importante, irmãos, o pastor Eduardo falou aqui em Isaías capítulo 6, e ele viu Deus assentado num alto e sublime trono, no capítulo 6 de Isaías, e ele diz assim, ai de mim, quando ele vê Deus, num alto e sublime trono, o trono de Deus. Só que no capítulo 5, sabe o que Isaías estava falando? Depois pega Isaías capítulo 5, sabe como é que o profeta Isaías está no capítulo 5? Antes de ver o trono de Deus? Estava apontando o dedo para todo mundo e dizendo, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês,
e ele tem um monte de ais para todo mundo, lá no capítulo 5. Quando ele vê o trono de Deus, ele para de falar ai do fulano, ai do ciclano e ai do beltrano, e ele fala ai de mim. A pobreza de espírito é justamente isso, é reconhecer que eu sou um pecador e que eu preciso desesperadamente da presença do meu Deus. Quando eu for orar, eu devo desejá-lo, eu devo querer a sua presença mais do que tudo, eu devo implorar que ele se manifeste para mim, eu devo dizer que, por favor, Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus, eu entro agora nos santos dos santos, tem misericórdia de mim, eu preciso de ti. Pobreza de espírito. Reconhecer quem somos, nossa fragilidade, que somos pó, que somos fracos, que somos impotentes, que somos menos do que o pó na balança. Nada. Se não reconhecermos isso, vamos orar errado. Porque eu e você erramos o tempo todo. Nós pecamos o tempo todo. Nós ofendemos a Deus o tempo todo. E nós precisamos chegar diante dele e dizer, Senhor, por favor, me perdoe. Porque isso é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mais do que o que você vai orar, é como você está chegando diante do trono da graça de Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que devemos ser pobres em espírito. Em segundo lugar, ele vai dizer, ainda no capítulo 5, como o caráter de quem ora, ele vai dizer, bem-aventurados os que choram. Como é que eu vou orar direito? Como é que eu vou orar de um jeito que toque o coração de Deus, se os meus olhos estão secos? Como é que eu vou orar cheio do Espírito Santo de Deus, se quando eu leio a Bíblia eu não choro mais? Se quando eu olho para a minha vida pecaminosa, errada, torta, suja muitas vezes, e eu olho para mim e olho para a grandeza de Deus, que os querubins estavam ali, os querubins cobrindo o rosto e os pés, os querubins, imagine eu e você. Nós não podemos chegar na presença de Deus com os olhos secos. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque o nosso coração não deve ser de pedra, mas o nosso coração deve ser um coração de carne, que se arrepende, que olha para a gente mesmo e fala assim, Senhor, eu estou chorando, porque se não fosse pela tua graça eu iria para o inferno. Se não fosse o teu amor, se o Senhor não tivesse me amado de tal maneira que enviou o seu Filho para me salvar do inferno, da morte eterna, eu estaria perdido para sempre. Não tem como orar certo sem humildade, sem pobreza de espírito. Não tem como orar certo sem lágrimas nos olhos. A filha de um pastor nos Estados Unidos, na sua adolescência, ela foi embora de casa e ela fez igualzinho o filho pródigo. Ela deixou o pastor, essa história é verídica, foi embora. E os irmãos da igreja falaram, pastor, a sua filha não volta, ela está perdida. E todo mundo sabia o que estava acontecendo na vida daquela menina. E alguns falaram para o pastor, pastor, deixa o ministério, sai disso aí, a sua filha se perdeu. E ele falou, não, eu vou continuar orando. E ele continuou orando pela sua filha, mas parece que quanto mais ele orava, mais aquela menina se entregava para o mundo. Sexo, bebidas, drogas, tudo que você pode imaginar. E o pastor orando, mas ela não voltava. Um dia, alguns irmãos da igreja se reuniram e falaram assim, vamos orar pela filha do pastor.
E eles começaram a orar. E alguém disse: nós nunca choramos por essa menina. Vamos chorar diante de Deus por ela. Vamos derramar lágrimas por ela aqui. E aconteceu que quando de madrugada a igreja estava orando e chorando, aquela menina, no meio de uma balada, no meio de uma festa, no meio daquela confusão, o Espírito Santo tocou ela. E ela foi impelida de volta para casa, pelo poder do Espírito Santo. E ela voltou daquela outra cidade, e pela manhã tocou a campainha. E o pastor recebeu a sua filha de volta e perguntou: o que houve, minha filha? Ela falou: ontem, por volta das 3 da manhã, os meus olhos se abriram. E eu percebi que eu estava perdida no pecado. O Senhor me aceita de volta? Você está entendendo? Às vezes algumas coisas não mudam na nossa vida, porque a gente quer orar palavras poderosas. Irmãos, não existe oração forte. Porque tem gente que vem assim: pastor, faz uma oração forte. Irmãos, não existe oração forte. Existe um Deus forte. E existe um coração quebrantado. Oração forte não é coisa de cristão, irmãos. Tem gente que fala assim: pastor, me ensina quais são as palavras que eu tenho que falar para a coisa funcionar. Não tem palavra mágica. Não funciona assim com Deus. Deus olha para você, e se Ele vê a pobreza de espírito em você, e se Ele ver em você lágrimas nos seus olhos de verdade, que você está chorando, arrependido pelos pecados, que você reconhece que você precisa dEle, como que Ele não vai intervir? Mas enquanto os nossos olhos estiverem secos, e nós estivermos orando igual os pagãos, e igual os hipócritas, Jesus disse: vocês não serão ouvidos se orarem assim. Mas se orarem, humildade de espírito, com lágrimas nos olhos, então há a chance de sermos ouvidos, com certeza. Versículo 5, ele diz: bem-aventurados os mansos. Mansidão nunca foi passividade. Mansidão nunca foi covardia. Quando Jesus diz que nós devemos ser mansos, significa nós não devemos buscar a vingança é do Senhor. A mansidão é confiar em Deus, é não ser autossuficiente, é não ser arrogante, é não ser prepotente, é não ser orgulhoso. É você ser manso, significa você deixar Deus ser Deus. A mansidão não é passiva, a mansidão é esperar no Senhor. E como temos aprendido isso aqui na igreja, nas quintas-feiras, nessa série Pela Fé, quando vimos como Noé esperou no Senhor, quando vimos como Abraão esperou 25 anos no Senhor, até que a promessa se cumpriu. Bem-aventurados os mansos, porque eles não colocam os pés pelas mãos, porque eles não ficam murmurando quando as coisas não acontecem, porque eles não são críticos, porque eles não julgam, porque eles não condenam, mas eles esperam em Deus. Mansidão. Mansidão. Bem-aventurados os mansos. É aquele que sabe com quem está falando. Está falando com o Todo-Poderoso, está falando com o Rei da Glória, está falando com o Criador do Universo, está falando com alguém que não conhece limites e não sabe o que é um impossível. Seja manso quando você conversar com Deus, porque você é homem, mas Ele é Deus. A palavra de Deus ainda diz: sejam poucas as suas palavras, quando for diante de Deus, porque você é homem, mas Ele é Deus. Mansidão. Não aconteceu no seu tempo? Espere. Eclesiastes diz isso. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. E quem é que está no controle disso? Ele. Seja manso.
Ah, pastor, mas eu tenho vontade de orar para, igual os apóstolos, para cair um raio na cabeça daquela gente. E Jesus falou assim: você não sabe de que espírito você é? Não é assim. Mas eles queriam que caíssem raios em cima dos samaritanos. E às vezes nós não somos assim. Ah, Senhor, promove fulano para a glória. Está me pedindo para o irmãozinho morrer. Isso não é mansidão. É uma oração carnal. A mansidão é confiar na soberania de Deus. Mas ele continua, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como eu devorar? Com fome e com sede. Ora, quando você vai para a mesa, depois de ficar um bom tempo sem comer, como é que você chega na mesa? Você está sentindo o cheiro daquela comida, mas você está sem comer lá, nem tomou café da manhã. Como é que você chega? Com fome. Depois de andar de bicicleta, como é que você fica? Com sede e fome. E quando você tem fome e sede, e a pessoa coloca diante de você aquela bela refeição, você fica falando assim: ah, não sei, quem sabe um pedacinho. Você fala assim: ora logo para a gente comer. Você está com fome, você está com sede. Eu e você temos fome e sede de Deus. Nós temos fome e sede da presença de Deus. Nós temos fome e sede da glória de Deus. Nós temos fome e sede da justiça e do poder de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos, diz o Senhor. Quando você orar, vá com fome e vá com sede. Tem gente que ora tão desanimado: irmão, eu prefiro que nem ore por mim. Pastor, posso orar por você? Eu digo, depende. Tem gente que ora pela gente, a gente parece que sai com depressão. É uma oração assim, você está passando por um problema, a pessoa assim, se Deus quiser, vai, né, que você está precisando passar por isso, sai para lá. Ora direito, ore por mim como você gostaria que eu orasse por você. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, e deixa Deus te usar. Fome e sede significa não é apático, não é morno, não é passivo, não é uma oração covarde, não é uma oração tímida, não é uma oração omissa. Porque o pobre de espírito, e por isso que Jesus começa com pobreza de espírito, se ele começasse com qualquer outra, não funcionaria. Porque quando você começa reconhecendo que você precisa de Deus, aí tudo já começa certo, já começa na ordem certa. Então nós precisamos, irmãos, entender que quando nós formos para a presença de Deus, nós precisamos ter fome e sede. Versículo 7, precisamos ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é isso? É orar com compaixão. Misericórdia significa fazer passar pelo coração. Existem muitas orações que estão sendo feitas com um coração gelado, insensível. Você manda um pedido de oração, aí você recebe aquelas mãozinhas assim. Já recebeu essas mãozinhas no WhatsApp? Já recebeu? E sabe lá Deus que tipo de oração, se é que a pessoa fez. Que a pessoa coloca assim, orando, mãozinha. Você está rindo? Porque você já deve ter feito. Orando, mãozinha. Aí você conversa com a pessoa, nem lembro, nem tchum. Quando a pessoa me manda oração, eu procuro orar na hora que eu recebo. Sabe por quê, irmãos? Para eu não esquecer. O pessoal fala, pastor, ora por isso. Só um pouquinho, vou orar agora. E tem gente que me pede às vezes oração aqui, pastor, ora por isso. Às vezes eu falo assim, peraí, fica aqui. Vamos orar agora.
E orar como? Com misericórdia, com compaixão, colocando-se no lugar do outro. A oração como o samaritano, o bom samaritano, olhando o outro que está caído, que está sem nenhuma possibilidade, que está à beira da morte. Então você se compadece, você se aproxima, você paga preço, você se humilha, você ora junto, e você vê a graça de Deus acontecendo ali, milagres acontecendo ali, porque você decidiu orar com misericórdia. Faz passar pelo coração. Quer ver como você vai entender isso bem? Se a oração for por um filho, como é que uma mãe ora? Está entendendo? Não é? O Heitorzinho hoje trouxe o desenho da PIB Kids, que ele fez ali. E Deus me deu uma inspiração, irmãos. A partir do mês que vem agora, do primeiro domingo do mês que vem, todos os domingos, uma das crianças vai orar aqui pelo PIB Kids. Porque esse prédio é para elas. E elas precisam orar. E elas precisam ver já desde pequena que Deus responde orações. Ela ora e você oferta. Cadê? Eu respondo. Amém. Porque são seus filhos que vão estar aqui orando. Eu quero ver você concordar com tudo. E as crianças não estão nem aí. É uma bênção as crianças. Queremos isso, queremos isso. Bênção. Misericórdia é como você ora por quem você ama muito. Quando a minha esposa estava quase morrendo naquele hospital, eu falei, Senhor, tira ela daqui. Tira ela. Eu não estou mais aguentando 9 dias, sem dormir, naquela cama. Quem já dormiu em cama de hospital? Então você, todo mundo quase. Então você sabe que delícia que é. A comida é desesperadora para a gente que tem saúde. O paciente come um tiquinho assim, quero mais. Você olha aquele negócio aguado e fala, meu Deus. E convulsão, morfina, e a coisa não vai, e a coisa não vai. E a gente pensa assim, meu Deus, será que vai acabar aqui? Será que a história vai acabar aqui? E se acabar aqui, o Senhor é Deus. Mas a minha oração não era essa. A minha oração era, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus, mulher, levanta desse leito. Você entendeu? Se você estivesse no leito de hospital, que oração você gostaria de ouvir? Se for a sua hora, vai com Deus. Você gostaria, você no leito de hospital, e eu chegasse assim, irmão, não se preocupe, o melhor ainda está por vir. Se pudesse, você levantava e me dava uma. Melhor está por vir. Você vai dizer, não, ora para ver se eu melhoro. Não quero extrema-unção, eu quero sair daqui. Deu para entender a misericórdia? Ore com misericórdia, porque quem orar com misericórdia, receberá misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Irmãos, a oração precisa ser feita assim, com o coração limpo, sem raiva, sem ódio, sem mágoa, sem sentimento de vingança, mas com pureza de coração. E a pureza de coração, ela está na confissão de pecados, no estilo de vida que imita Jesus. Mas nós conseguimos imitar Jesus o tempo todo? Você consegue? Eu também não. Às vezes você perde as estribeiras? Sim ou não? Eu também. E agora? Como é que está o nosso coração? Pastor, é peludo que fala, né? Coração peludo. E como é que limpa? De joelhos. Senhor, eu fiz isso. Eu me arrependo. Eu não deveria ter feito. Eu não deveria ter dito. Eu não deveria ter agido dessa forma. Mas, Senhor, eu fiz. Eu pequei. Pai, me perdoe.
eu pequei. Eu entristeci o meu irmão. Eu fiz algo que deixou ele triste. Eu decepcionei fulano e ciclano, e Beltrano, e outros que nem sei que decepcionei. Eu decepcionei. E por causa disso, eles estão tristes, estão magoados e podem estar feridos. Mas, Senhor, me perdoa e me ensina a ser limpo de coração. E ser limpo de coração, sabe o que é? É poder olhar qualquer pessoa nos olhos. Você já teve uma discussão com alguém, daí você passa pela pessoa assim, e daí você tem uma dificuldadezinha de olhar assim no olho. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Porque na igreja a gente tem até dificuldade de admitir que já, mas já. E aí você fala assim, ai, como é que eu vou? Eu não tenho nem vontade nem de ver. Se vê a pessoa, dá vontade de atravessar a rua. Vai ter reunião de família, onde que eu vou sentar? Põe a sogra numa ponta e vai sentar lá na outra. É justo isso? Não. Então como é que resolve? Sendo limpo de coração, ou seja, pedindo e liberando perdão. Perdão. Quantas histórias estão sendo reconstruídas aqui por causa do perdão? Quantas histórias? Quanta coisa boa Deus pode fazer se você decidir orar da forma como Jesus ensinou. Você está entendendo que não é tanto o que você está falando, mas como você está se achegando a Ele? Está dando para entender isso, irmãos? Está chegando a Ele humilde, está chegando a Ele com misericórdia, está chegando a Ele limpo de coração, está chegando a Ele com fome e sede de justiça, está chegando a Ele quebrantado. É como você chega a Ele. Porque até é incrível o que está escrito aqui no Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo assim, o Pai, resgata ali, diz assim, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Está escrito o Pai que te ouve ou o Pai que te vê? O Pai que te vê. Porque muitas vezes as nossas orações são só desabafos. Não sei, Deus ouve, mas são desabafos. Mas Ele te vê. E se Ele vê que você chegou quebrantado, humilde, manso, pacífico, limpo de coração, certamente Ele te ouvirá. Amém, irmãos? É postura diante da oração. Depois, versículo 10, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, irmãos, essa aqui é forte. Quantas pessoas já chegaram para você para falar mal de alguém? Não levante sua mão. E quando você ouve aquele negócio que te falaram, o que você faz com aquilo? Ah, porque fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, Aí você nem concordou e nem discordou. Você acha que você está certo de ficar em cima do muro? Você sabe de quem que é o muro? O muro é do encardido, é do diabo. Ficou em cima do muro, dançou. Você não pode, isso é deslealdade. Se uma pessoa vem falar mal de uma pessoa para mim, o que eu devo fazer? Pacificar. Dizer, olha, calma, vamos orar. Você está magoado? Você está triste? Você está chateado? O que houve? Vamos construir uma ponte onde tem esse abismo. É possível a gente melhorar. Dá para a gente resgatar. Não, mas é que eu não gostei disso, eu não gostei disso. Aí começa a juntar as patotas. E aí começa a murmuração, reclamação, divisão, chateação.
Porque não tem pacificadores. E se você não é um pacificador, é porque você não é humilde. E se você não é um pacificador, é porque seu coração não está limpo. E se você não é um pacificador, você não tem fome e sede de justiça, não. E se você não é um pacificador, aonde está a sua misericórdia? Mas daí a gente empina o peito, né? Dobra os joelhos, ou empina o peito, chega diante de Deus, Senhor. E Deus fala assim, cadê ele? O que eu falei da sua postura? Chegou aqui como dono da verdade, vomitando essas coisas todas, onde está o seu amor? Não, eu gosto de cobrar amor. Não. Deus não chamou os cristãos para cobrar amor de ninguém. Deus chamou os cristãos para dar amor. Porque cobrar amor é fácil. Todos nós sabemos fazer isso. Mas é amar. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus em João 15. Se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Se você não ama, você não é discípulo. Se eu não amo, eu não sou discípulo. Agora, não é amar do jeito que a gente quer. É amar do jeito de Deus. Amém? Passou tão rápido. Mas você entendeu? Você precisa entender que existe um jeito de chegar na presença de Deus. E o jeito está em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Porque se você e eu chegarmos desse jeito diante de Deus, eu tenho certeza absoluta que todos nós não só seremos ouvidos, mas que a resposta de Deus rapidamente virá. Amém? Fique em pé, vamos orar. Vamos orar. E a minha oração hoje junto com você talvez falte a você, como muitas vezes também falta a mim, algumas dessas virtudes. Nos falta. E quando nos falta essas virtudes, nós erramos. Algumas virtudes nós temos, outras a gente precisa lutar muito para conseguir. Porque virtude não é natural, é resultado de santificação, de busca. E eu quero desafiar você hoje a fazer uma oração para Jesus e para o Espírito Santo, dizendo: Senhor, me ajude a crescer nas virtudes que eu preciso crescer. E eu vou repetir elas para você. E você vai pensar qual virtude você precisa mais. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito. Essa é uma. Bem-aventurados os que choram. Esta é outra. Bem-aventurados os mansos, os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Qual dessas virtudes você precisa mais? Qual delas você precisa lutar diante de Deus para que ela cresça em você e você possa ser usado por Deus? Nós possamos ser usados por Deus da forma que Ele deseja. Então, se o Espírito Santo falou para você: olha, eu quero trabalhar um pouco mais em você essa virtude, queria que você deixasse o seu lugar e a gente orasse juntos para termos uma postura vitoriosa de oração e para que possamos, como diz a Bíblia, orar a oração do justo, que tem muito poder em seus efeitos. A oração do justo contempla todas essas virtudes. Você quer fazer essa oração? É uma oração que você vai fazer por você mesmo. Deixe o seu lugar então e venha.
vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de oração de acordo com as virtudes que Ele disse que precisamos ter, para que as nossas orações passem do teto e cheguem até o trono da graça de Deus. É necessário todas essas virtudes. Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, que eu preciso das virtudes que o Senhor disse que os discípulos precisam ter. Nós somos, Senhor, os teus discípulos, e nós não queremos orar sem ser pobres em espírito. Senhor, dá-nos a graça hoje de orarmos com pobreza de espírito, que quando orarmos, Senhor Jesus, os nossos olhos fiquem umedecidos e a gente possa chorar pelos nossos pecados, mas que também a gente possa chorar com os que estão chorando. Senhor, faz de todos nós homens e mulheres mansos, porque o Senhor deseja que sejamos assim. E coloca, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, a fome e a sede de justiça. Que sejamos misericordiosos e cheios de compaixão. Que o nosso coração seja limpo pelo precioso sangue de Jesus, mediante confissão e arrependimento de pecados. E sejamos todos nós pacificadores. Que não esteja em nós o litígio, a confusão, a briga, a dissensão, mas que sejamos nós conhecidos e reconhecidos como pacificadores. Senhor, derrama graça agora sobre nós, Senhor, e que todos nós, como Igreja de Jesus Cristo, possamos crescer e amadurecer nessas áreas. E ajuda-nos, Senhor, a orar como convém. Sabemos que nós não oramos como convém, e é por isso que o Espírito Santo do Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, obrigado pela tua preciosa intercessão essa noite, a preciosa intercessão do Espírito por nós, que nos leva a estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe, Pai, nessa noite toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé se você se ajoelhou. Irmãos, olha, não existe nada mais poderoso e mais precioso do que a oração. Não existe. Sabe por quê? Porque Deus se move por meio das nossas orações. Agora veja, se Deus se move por meio das nossas orações, que orações nós temos feito? E com que espírito e coração temos feito essas orações? A palavra de Deus diz que Elias era um homem como nós, mas ele orou e parou de chover por 3 anos. E ele orou de novo e voltou a chover. E Tiago diz: olha, ele não é diferente da gente não. Mas a Bíblia diz que ele andava com Deus. Sabe qual é o segredo? Andar com Deus. Quando andamos com Deus, começamos a ficar parecido com Ele. E sabe como é que a gente começa a ficar parecido com Jesus, assim aos pouquinhos? Vida devocional.
Senhor, eu preciso da sua presença hoje. E aí amanhã, eu preciso da sua presença hoje. Fala comigo, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, põe teu Espírito em mim, enche-me, tem misericórdia de mim e usa a minha vida, Senhor. Se fizermos isso, irmãos, creio que começaremos a ver coisas que há muito estamos orando, mas ainda elas não chegaram, mas chegarão, se Deus ver em nós um coração segundo o coração de Jesus. Amém? E eu me incluo nesse apelo, estou com vocês. O apelo totalmente para mim. Eu preciso de todas essas virtudes que estão aqui, todas elas, porque todos os dias eu tenho dificuldade de ser esse discípulo que Jesus disse aqui, mas todos os dias eu peço para Ele, me ajuda, Senhor, porque eu posso ser um pouco melhor hoje do que eu fui ontem, e assim de glória em glória vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Não deixe, Pai, que nada, Senhor, nada tire o nosso foco e o nosso olhar de Ti. Senhor, nós não sabemos, eu não sei o resultado dessas eleições, mas eu estou tomando uma decisão aqui agora. Não importa o resultado, os meus olhos vão continuar em Ti. E eu não vou permitir que o meu coração fique amargo por um resultado que eu não esperava. Senhor, não deixe que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo. E nos dê ainda um domingo maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.